Então, muito bom dia, turma 20/CDD03 de São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da semana. Professor Bruno Steffens aqui diretamente de Franca, passando muito calor, mas aqui firme e forte para mais uma aula do conteúdo do curso de cuidador de todos aí. A gente está com a Adriana, com a iPhone, acho que é a Fabiola, né? A Maria e a Solange Sol, presentes na sala de aula agora, e a Ana Carolina do CRA. Bom, pessoal, lembrando sempre para fazer o formulário, lembra o formulário para fazer depois da aula, respondam para vocês garantirem aí a presença de vocês, beleza? E qualquer dúvida, estou à disposição no grupo para melhor atendê-los no que for possível, tá bom? Bora lá começar a nossa aulinha da semana, uma aulinha toda especial hoje, toda interessante, lembrando que a gente está passando aqui, né, essas aulas sobre doenças, falando um pouquinho sobre doenças psicológicas nesse começo de curso. Começo de módulo do livro, tá? O curso começou faz tempo, para ver. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui. E hoje o capítulo que vamos estudar é o capítulo 6 do livro. Às vezes vocês podem perguntar assim, professor, cadê o capítulo 4, capítulo 5? Não é que eu pulei, não. Eu não estou, né, seguindo a ordem do livro. Eu estou indo no capítulo 6, semana que vem é o capítulo 5, na outra semana é o capítulo 10, depois é o capítulo 17. Eu vou alterando os capítulos para ter uma lógica nas doenças aí. O livro está um pouco bagunçado. Pra vocês terem uma ideia. Autismo é uma doença psicológica. Capítulo 3. Hiperatividade também é. Capítulo 6. Doença psicológica. Transtornos somatoformes também são doenças psicológicas. É o capítulo 17. Então está bem jogado aí as doenças. Eu quis organizar de uma forma mais fácil. Então hoje é o capítulo 6 do livro, que vai falar sobre hiperatividade. Já viram falar desse termo? Conhecem alguém que tem hiperatividade? Ou o popular TDAH? Essa sigla aqui, ó. Toda vez que vocês lerem essa sigla aqui, vocês já vão identificar que é uma pessoa que tem TDAH. É um paciente que tem hiperatividade. E também tem mais um detalhinho que eu vou explicar na aula. Tá legal? Deixa eu aumentar a tela de vocês aqui. Pronto. Pode ficar aí na tela cheia para todo mundo ver bonitão. Então, o livro aí, Saúde e Seus Cuidados, capítulo 6, vai falar um pouquinho sobre o TDAH. Quem aí lembra da aula passada que eu falei de autismo? Vocês viram lá a série que eu pedi para vocês assistirem? Lá sobre o do autista, o médico autista, na Globo? The Good Doctor, o Bom Doutor, passa toda quinta-feira. Agora, quinta, né, amanhã, vai ser o último capítulo da segunda temporada. Bem interessante de assistir mesmo. Depois, né, não percam aí, assistam, vai ser bem bacana vocês aprenderem sobre o autismo. Então, essa série retrata aí um jovem médico que tem autismo e que ele desenvolve o seu papel brilhantemente, ok? Hoje vamos falar sobre hiperatividade, que também é um transtorno infantil aí. Não vou falar que é só um transtorno infantil. A hiperatividade, ela se desenvolve na infância. Por quê? Lembra aquela aula das fases do desenvolvimento infantil que eu expliquei para vocês? Então, é na infância que começa a apresentar todos esses sintomas. Então, nesse caso, quem é hiperativo, autista também, vai começar na infância. Mas são, né, sintomas aí que vão predominantemente ir até a vida adulta. Então, para vocês entenderem bem que começa na infância e se estende aí até a vida adulta, certo? Eu peguei no dicionário a palavra hiperatividade. Eu vou destacar algumas partes aqui para vocês. Olha só, hiperatividade é uma característica ou condição de hiperativo, de quem apresenta atividade em excesso. A hiperatividade pode prejudicar a aprendizagem. É uma psicopatologia. Excesso de atividade que se manifesta de variadas formas. Aí, olha só, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. Alguns trechos que fica bem interessante destacar aqui no conceito de hiperatividade que eu peguei no dicionário. Olha só. Apresenta atividade em excesso. Atividade em excesso, tá? Pode prejudicar a aprendizagem. É uma psicopatologia. Ou seja, é uma doença psicológica que pode muito prejudicar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança e é uma condição de atividade em excesso. Hiper significa alto, atividade. Então é uma alta atividade. Olha só, hiperatividade é um estado excessivo de energia, que poderá ser motora ou mental. É aquela criança que a gente costuma dizer que está ligado no 220. É aquela criança que tem um excesso de energia, tipo, muito maior do que outras crianças normais.
Aquela criança que não para de jeito nenhum, ela não sossega, tá? Então, podem haver crianças aí que vocês podem trabalhar, isso numa escolinha, numa creche, ou até mesmo os cuidados numa residência, que a criança pode ser hiperativa. Essa condição ela pode ser motora, que é a criança que não para, ela brinca o tempo todo, ela é agitada o tempo todo, ela não para, ou mental. É uma criança que até, né, para um pouco, respira, concentra, só que ela tem um alto, né, uma alta atividade cerebral, uma alta atividade racional, de raciocínio, tá? A parte mental. Então, nesse caso, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Tem crianças aí de 10 anos que são gênios, tá? Vocês já ouviram aquele programa do Luciano Huck no sábado à tarde, o Caldeirão do Huck? Tem um quadro lá, não sei se está passando ainda, mas estava passando até certo tempo atrás. Eu acho que é Pequenos Gênios, ou Gênios Mirins, alguma coisa assim. É criança, o tamanho desse menino aqui, ó. Que, assim, eles têm uma inteligência acima do comum. Por exemplo, o Luciano pergunta assim, ó, 394 vezes 29 dividido por 10 mais 34 vezes não sei o quê. A criança dá a resposta na lata. Ela fala na hora a resposta ali. Uma conta de matemática, que nem calculadora se bobear faz direito. A criança, por exemplo, ele fala assim, ó, soletre a palavra inconstitucionalizadamente, que é a maior palavra que tem no dicionário. Ela soletra de cabeça de trás para frente para trás, de tudo. Ela soletra, pronto. Então, são crianças que têm um alto, né, índice de atividade cerebral. Então, hiperatividade é essa condição. Isso só a hiperatividade, tá? E o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Aqui já é o TDAH, que é o foco da aula de hoje. Olha só, TDAH, tá vendo aqui? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vamos pegar só o TDA, transtorno do déficit de atenção. Olha aqui, ó, é a combinação da dificuldade de atenção com a agitação motora. É quando a criança, ela tem a hiperatividade, ela tem a agitação, ela não para, ela é ligada no 220, mas ela tem um déficit de atenção, ela não presta atenção nas coisas, ela não concentra, ela não aprende. E isso é uma doença psicológica, é um transtorno chamado TDAH. Tá? Então, muitos pais aí se confundem e o cuidador também tem que ficar observando isso. Acha que porque a criança está brincando muito, está ali, né, agitada, está no 220, é uma criança esperta, é uma criança atenciosa, é uma criança que aprende fácil. Não, isso não significa aprendizado. Uma coisa é você ter a hiperatividade, outra coisa é a criança ter o transtorno do déficit de atenção. Ela pode brincar, ela pode ser 220, ela pode subir nas coisas, ela pode ser um capetinha. Mas ela tem uma grande dificuldade de atenção. Tá? Então, isso é uma doença psicológica. Se é uma doença, ela está na CID-10. Lembra? Toda doença eu vou explicar do código da CID. Então, a Classificação Internacional de Doenças classifica F90 como o código do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Tá legal? Um dia, pegou um prontuário médico aí, viu F90? É o TDAH, certo? A criança ou a pessoa pode estar com essa condição. Eu falo criança ou pessoa porque começa na infância, mas se manifesta ao longo da vida. Adolescência, vida adulta, até mesmo idoso. Ok? Professor, mas como é que um idoso pode ter TDAH? Pode ter. Claro que é num grau mais baixo, mas ele traz isso da infância. Na infância ele dava conta de correr, dava conta de subir nas coisas. Hoje o idoso não tem mais isso. Mas pode ser que esse idoso, essa idosa tenha ali o problema do transtorno de déficit de atenção. Legal? É uma doença caracterizada pela, né, o déficit, ou seja, a perda aí do funcionamento de certas partes do cérebro. Então, certas partes do cérebro são prejudicadas por isso. E é uma doença altamente crônica. Ela é persistente. Crônica é aquela doença persistente, sabe? Aquela que continua por longo tempo. E cerca de 70 a 80% das crianças com TDAH vai apresentar os sintomas na adolescência e vida adulta. Então é uma doença que acompanha a criança na adolescência e vida adulta. Olha só, 70 a 80% dessas crianças, tá, vão apresentar o TDAH, vai continuar apresentando o TDAH na vida adulta. Então é uma doença aí mental, psicológica,
diagnosticada somente por psiquiatras, tá legal? E por terapia psicológica, para que a pessoa aí possa fazer o tratamento adequado. Daqui a pouquinho eu falo como é que é o tratamento do TDAH, tá legal? Quais são as causas? O que pode gerar a causa do TDAH? 2 fatores primordiais aqui. O primeiro é uma questão genética. Então, é a hereditariedade ou a própria mutação genética do indivíduo. Então, nesse caso, pode ser herdado, né, por parentes, primos, distantes. A genética ela é muito complexa. Por exemplo, eu tenho o olho azul. Né? Vocês não me conhecem, eu tenho olho azul. Então, nesse caso, por que eu tenho o olho azul? Porque eu herdei de um tio meu, irmão da minha mãe. Tá? Nenhum primo meu, eu tenho 6 tios por parte de mãe. Minha mãe tem 7 irmãos. Perdão, 5 irmãos. Eu estou confundindo com meu pai, que tem 8. Tio para minha família não falta, né? Então, o único irmão da minha mãe é um que tem olho azul. Nem os filhos dele têm olho azul. Eu herdei isso. Eu herdei de um tio meu. Então, a genética ela é muito complexa nesse ponto. Então, pode ser que a genética esteja envolvida no TDAH. Mas a grande maioria das causas aqui está no conflito ambiental, os conflitos familiares. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Vocês lembram uma aula que eu comentei com vocês que a criança se desenvolve no ambiente onde ela vive? Lembra aquela aula que eu comentei? Então, se a criança se desenvolve num ambiente turbulento, conturbado, cheio de conflito, obviamente ela vai ter problemas psicológicos. Então, o pai, a mãe acha que está dando uma boa educação, uma boa qualidade de vida para a criança, mas se for um ambiente muito truculento, isso vai atrapalhar muito a questão emocional e psicológica da criança. Tem que ficar atento aqui. E aqui que entra muitas vezes o cuidador, vocês. Por quê? Vocês têm que pensar o seguinte: eu quero formar vocês, futuros cuidadores e cuidadoras, de uma maneira assim, ó, que vocês possam pensar nisso que eu for falar. Vocês vão cuidar do paciente. Beleza, é o foco principal do trabalho de vocês, o paciente. Mas vocês têm que ter um olhar ambiental. Onde esse paciente de vocês está incluído? Será que eles estão incluídos num lugar em que a qualidade de vida vai favorecer o tratamento desse paciente? Vamos supor, vocês estão cuidando dessa menina aqui, ó. Então vocês vão dar todo o suporte possível, todo o conhecimento do curso, tudo aquilo que vocês estão aprendendo para os cuidados dessa menina aí. Só que o ambiente que ela vive, olha aqui os pais brigando, ó. Será que é um ambiente sadio para ela? Será que vai adiantar os cuidados que vocês estão dando, que a escola vai estar dando? Sendo que ela vai chegar em casa, ou ela vai estar em casa e os pais vão estar sempre brigando. Então, é papel do cuidador também observar o ambiente onde que a criança, ou até mesmo o paciente que vocês vão cuidar, está vivendo. Então, vocês devem conversar com os pais. Vocês não vão chegar e falar assim, pai, mãe, vamos parar de brigar aí. Óbvio que não, né? Vocês não vão interferir na vida ali do casal. Mas chegar no particular, na mãe, no pai, conversar, falar, olha, eu fiz curso, eu sou cuidador, cuidadora, a gente aprendeu muita coisa importante. E assim, uma das coisas que podem estar e pode, né, fazer influenciar a questão psicológica do seu filho ou da sua filha são as brigas. Então, né, procurar ver isso, se é uma coisa saudável, procurar ver se, pelo menos se for discutir, discuta longe da criança. Tá? Então vocês podem comentar isso se for da boa vontade de vocês. Certo? Vai ter família que fala assim, não se mete não, você é só cuidador, fica quieto no seu canto. Tudo bem. Mas pode ser aquele cuidador que tem muita intimidade com a família e pode conversar para melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá legal? Quais são os sintomas predominantes no TDAH? Certo? Na hiperatividade em si aí. Nós temos pacientes que vão ser distraídos, hiperativos e impulsivos, os 3 num só. Tá? Então a criança, ela vai sempre estar distraída, ela sempre vai estar agitada, mas ela vai estar distraída, ela vai ser hiperativa, ou seja, desligada no 220 ali, e impulsiva. É aquela criança assim, ó, que você tá lá na sala e fala assim, ai, que calor, vontade de ir no shopping tomar um sorvete, pronto. Desencadeia uma impulsividade gigantesca na criança. Ela escuta aquilo, ela não sossega enquanto você não pegar e levar ela no shopping para tomar sorvete. É aquela criança, né, chata, vamos falar assim. Então, tem muitos pais hoje que se deixam levar pela impulsividade da criança, pela hiperatividade e distração. Por exemplo, eu já presenciei muito isso em hospital.
Então, no caso, a criança chega com a família e tudo que a criança pede, o pai e a mãe faz. Porque a criança é impulsiva, ela quer do jeito dela, na hora dela. Então, isso pode ser um erro. Claro que tem que levar em consideração que a criança, né, ela tem um problema psicológico. Não é porque a criança é birrenta, porque a criança sei lá, foi tratada de uma maneira que ela sempre quer as coisas da hora dela, ela tem uma doença psicológica. Então os pais têm que entender isso, tá? É uma doença e precisa de tratamento, certo? Vai se dividir em predominantemente desatento, aquela criança que é totalmente desatenta com tudo, predominantemente hiperativa, tá? Ela é totalmente assim, ó, ligada no 330, vamos falar assim. Sobe em cima das coisas, corre na frente dos pais. Sabe aquela criança que às vezes você recebe uma visita em casa e a criança não para, não para, parece que ela quer chamar atenção. Você fala, fica quieto, ela não para, tá? É uma criança hiperativa. E os dois, desatento e hiperativo. Tá? A criança também pode apresentar as duas características aí, certo? Então, para vocês entenderem aí alguns sintomas aí, né, do TDAH. Como é que vocês podem identificar esse transtorno? Olha só, vocês vão começar a cuidar de uma criança amanhã, por exemplo. Vocês vão cuidar desse menininho loirinho bonitinho que tá aí, ó. Então, vocês vão fazer uma entrevista com a família vai explicar um pouquinho, geralmente a família já tem esse diagnóstico. Mas vocês vão começar a cuidar de alguém que não tem diagnóstico ainda. Vocês vão observar. E muitas vezes, quem vai observar isso é o professor na escola. Porque a criança está na escola. E muitas características do TDAH vão ser apresentadas na escola. Por isso que o contato também com os responsáveis pela criança é importante para o cuidador. Responsável no sentido de vocês terem contato com até os professores do seu paciente. Tá? Então, o professorzinho ali desse menino, vou lá, converso, vou buscar ele sempre. Olha como é que ele está indo, tal, preciso passar para os pais. Certo? Isso é função do cuidador. Vamos começar a cuidar de uma criança. Percebam as seguintes características. Não presta atenção nos detalhes. Aquela criança que não presta atenção nos detalhes. Tá? Tem que estar cheio de detalhe ao longo da casa, da escola. Não presta atenção. Não consegue ter um foco num detalhe. O que mais? Aquela criança desatenta, distraído, distraída. Não presta atenção em nada, distraído com tudo. Você conversa, você fala uma vez, parece que não entendeu, fala duas, fala três, parece que não entende mesmo assim. Impaciente, criança impaciente, criança que não se concentra com nada. Você está fazendo a lição de casa ali com ela começa a fazer, depois ela sai e vai fazer outra coisa, ela não termina as tarefas, olha lá, não finaliza as tarefas. Tem casos assim. Você vai chamar a criança para fazer a lição de casa, ela olha o livro ali, ó, fica ali 2 minutinhos, já quer sair, já quer brincar, ela não termina as tarefas. Tá? O que mais? Não consegue esperar sua vez. Aquela criança que às vezes está numa fila, ou está esperando alguma coisa, não consegue esperar, quer passar na frente de todo mundo, quer correr na frente de todo mundo. Também pode ser uma característica para o TDAH. Olha só, desorganizado ou desorganizada, criança totalmente desorganizada. Não consegue ficar sentada muito tempo. A criança na escola vai sentar, que a professora pede, vamos sentar todo mundo. Ela não consegue, ela levanta da cadeira todo instante, vai na carteira do amiguinho, vai lá na porta, vai lá na frente. Ela não fica sentada muito tempo. Tá bom? O que mais? Criança inquieta, agitada, ansiosa, ligada a 1000 por hora. Eu falei ligada aqui no 220, 330, né? Aquela criança a 1000 por hora mesmo. Não para de jeito nenhum. Não sei onde que não descarrega a bateria, né? Fala excessivamente, criança que não para de falar. Às vezes vocês estão conversando com alguém na porta de casa, conversando com uma visita, essa criança não para de falar. Ela quer atenção para ela. Tá? E interrompe os outros. Criança que interrompe, fica na barra da saia da mãe ali, puxando, mãe, não sei o que, mãe. Você está conversando, ó, pera um pouquinho, estou conversando. Ela, não, mãe. É desse jeito. Então, isso pode ser sintomas de TDAH. Características do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Legal? Percebam todas essas características aqui na criança que vocês estão cuidando. É muito importante mesmo. Tá legal? Quais são as estratégias utilizadas? O que o cuidador pode ajudar crianças com TDAH? Lembra que eu falei para vocês semana passada que o curso de cuidador de vocês aqui, ele dá um leque imenso para os cuidados de diferentes tipos de pessoas. Tem muito cuidador hoje aí no mercado que não tem curso, que fala, eu sou cuidador, eu sou experiente. Será que é mesmo? Será que não é só aquele cuidador que dá banho, comida e remédio?
Por exemplo, não existe um curso, não existe um cuidador que vai ter o mesmo padrão de atendimento para todos os pacientes. Cada paciente tem uma característica. Tem um paciente com TDAH, outro com autismo, outro com esquizofrenia, outro sofreu AVC. Para cada um, eu uso um tipo de estratégia diferente. Por isso que o curso é importante. Então, para que o TDAH, olha só, o cuidador dar ordens diretas e claras. Isso para intimidar um pouco a criança. Não é aquela questão, ah, Joãozinho, tá, pode deixar, depois a gente vê. Ai, Aninha, desculpa, Aninha. Tá, primeiro vai lá brincar, depois a gente vai ver. Não, ordem clara. Aninha, se arruma, vamos para a escola. Joãozinho, organiza para mim o quarto. Não é se impor de forma agressiva. Tá? Tem pais que até batem nos filhos. Eu falo dar ordens diretas e claras. Ordens que a criança vai entender, raciocinar e vai pôr em prática. O que mais? Pedir que tente finalizar as tarefas. Vocês estão ajudando, por exemplo, a Júlia a fazer lição de casa. A Júlia é hiperativa. Você senta com a Júlia aqui, Júlia, vamos fazer o dever de casa? Na hora que ela começar a querer sair, tipo, querer brincar, não querer fazer, ela, não, Julinha, senta aqui, vamos terminar, depois que você terminar, a gente brinca. Pode ser? A Julinha vai se sentir naquela obrigação de terminar a lição para poder brincar. É começar a impor ali uma rotina de aprendizado e o quê? Também para que ela possa obedecer, tá? A obediência da criança. Olha só, estabelecer horários fixos. Horário fixo para brincar, horário fixo para o celular, horário fixo para o banho, horário fixo para dormir. Quando a criança ela é induzida a respeitar horários fixos, ela cria no psicológico dela essas regrinhas. Ela sabe a hora de brincar, a hora de dormir, a hora de fazer o que tem que fazer. Tá legal? Isso também o cuidador pode ajudar. Organizar o ambiente para as atividades. Então ela vai brincar, ela vai fazer a lição, organizar esse ambiente para ela. Tá? Deixar tudo organizadinho para que ela possa chegar e desenvolver tudo aquilo que ela tem como atividade. Reprimir de maneira adequada. Reprimir é chamar atenção de maneira adequada, não é bater. No caso, o cuidador nunca vai pôr a mão no paciente, tá? Mas os pais, por exemplo. Ou, né, a questão de gritar, falar alto com a criança, isso pode deixar trauma. Lembra que eu expliquei naquela aula de violência e maus tratos? O grito já é um sinal, né, de violência, já é ali algo que pode provocar um trauma. Então, cuidado ao reprimir uma criança. Reprima de maneira adequada, tá? Conversando, se impondo mais seriamente, mas cuidado com os excessos. Elogiar. Quem não gosta de ser elogiado? Então o Pedrinho ali fez a lição de casa. Isso, Pedrinho, parabéns. Tá? Agora você pode brincar. Vamos combinar o seguinte? Toda vez que você sentar e fazer a lição certinho, a gente vai colocar você para brincar. Então tá elogiando. Tá? Tem cuidador, tem família que nem elogia. Tem professor que não elogia. Tá legal? Então elogiar sempre. Isso é importante. Ajuda na autoestima da criança. Praticar atividades físicas. Isso aqui, gente, eu vou falar em toda aula, de toda doença, de qualquer tipo de característica de paciente. Atividade física é fundamental para qualquer idade. Criança, jovem, adolescente, adulto e idoso. Atividade física sempre, tá? Melhora o corpo, melhora a mente. E estimular o relacionamento de amizade. Os relacionamentos de amizade com o amiguinho da escola, com a família, com o vizinho. Isso é importante para a socialização da criança. Tá? Lembra que a gente falou da aula também de qualidade de vida? Tem que se socializar. Lembra o autista? Ele não se socializa, é uma característica dele. Ele não conversa, ele não socializa, ele não olha no olho. Isso é muito triste. Agora, o hiperativo ele tem essa característica de poder se socializar. Então, vamos induzir essa socialização para a criança. Tá legal? E criar independência e autoestima. Esse é o objetivo. Da criança criar a independência e autoestima sempre. Tá legal? Tratamentos para o TDAH. Isso vocês podem aqui até mesmo comentar com a família de um paciente com TDAH. Temos o tratamento medicamentoso com medicamento. Eu vou explicar qual é daqui a pouco. Orientações pais, escola e também o cuidador. É ter essa linha de comunicação com os pais e com a escola. Professor, como é que o Joãozinho está indo nas aulas? Ele sossega, ele é quieto, ele é hiperativo, como é que ele se porta dentro da sala de aula ou no recreio? Pais, olha só, lá na escola falaram que o Joãozinho ele é muito arteiro, ele é hiperativo, ele não para. Tá? Ter essa linha aí de comunicação com todos os envolvidos. E terapias multidisciplinares. Aqui é o psiquiatra, mais o psicólogo. É ter as terapias aí, quem puder ter, né, quem puder pagar as terapias, vai ajudar bastante.
Então tem aí tratamento, tem toda essa questão, viu, gente? Para doenças psicológicas voltadas aí o psiquiatra, o psicólogo, tá legal? O medicamento usado para o TDAH é esse que vocês estão vendo na tela aí. É a Ritalina. A Ritalina é o nome comercial do cloridrato de metilfenidato. O cloridrato de metilfenidato, ele é um estimulante do sistema nervoso central. Aí vocês falam assim, professor, mas como assim? A criança é hiperativa, eu vou dar um estimulante ainda para ela? Calma lá. Esse estimulante aqui, ele serve para melhorar a concentração e melhorar a memorização. Olha só, a Ritalina, ela é um estimulante que vai melhorar a concentração da criança e a memorização. Ah, professor, eu vou comprar a Ritalina agora então, porque se serve para isso eu preciso, porque eu sou esquecida. Calma lá. Esse medicamento aqui é tarja preta. O que é um tarja preta? É um medicamento que, olha só, venda sob prescrição médica, só vende com receita especial, só o médico, psiquiatra pode receitar, porque ele é um psicotrópico. E pode causar dependência física e psíquica. É um medicamento que pode causar dependência. Todo tarja preta, ele tem essa tarja preta exatamente para isso, para mostrar, ele pode causar dependência. Você pode não precisar mais do medicamento no físico, mas seu psicológico não aguenta ficar sem. Você viciou no medicamento. E isso é perigoso, tá? Então fica a dica para vocês aí. Tá bom, pessoal? Muito bem. Ó, medicamentos psicotrópicos podem causar dependência. Tá legal? Vimos um pouquinho sobre hiperatividade, identificando o TDAH e os cuidados de crianças com o TDAH. Tá legal? Semana que vem vamos falar de esquizofrenia, outra doença psicológica aí para vocês aprenderem. Certo? Muito bem. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa a respeito da aula? Pode perguntar, o microfone de vocês está ligado. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ninguém? Todo mundo com vergonha de perguntar? O Bruno, Oi. você falou do Ritalina, Sim. que ele é para pessoas que têm hiperatividade e tudo. Sim. O meu filho, hoje ele tem 17 anos, e ele teve essa doença aí, o TDAH. Sim. Ele tomou Ritalina, fez efeito ao contrário. Ele tomou Ritalina LA, também fez efeito ao contrário. E ele tomou mais 2 remédios fortíssimos que o Dr. José Alexandre passou, mas nenhum dava efeito nele. O único que deu efeito nele, dopou ele. Ele ficava parado. Aí foi aonde o doutor falou, ó, a gente vai tirar os medicamentos dele e quando ele for crescendo, conforme ele for crescendo, ele vai diminuindo essa hiperatividade, esse déficit de atenção. Sim. E foi indo. Hoje ele ainda é um pouco hiperativo, com 17 anos, mas ele deu uma boa melhorada. Nesse caso é o seguinte, o medicamento ele é altamente forte, é uma composição química muito forte, entendeu? Então, nesse caso, olha só, o medicamento pode não fazer efeito. Então, é um medicamento muito complexo, tarja preta, ele é um psicotrópico, ele age no sistema nervoso central, mas tem casos de ele não fazer efeito mesmo. Né? Não, por exemplo, aconteceu com seu filho, mas acontece muito com a Ritalina. Então, os médicos vão testar esses medicamentos. Viu que não faz efeito ou que causa um efeito colateral, eles vão falar assim, ó, não, vamos então deixar o medicamento quieto, vamos cessar o medicamento e vamos ver como que o desenvolvimento da criança vai, né, suportar essa questão. No caso, você falou assim, o seu filho desenvolveu, ele deu uma boa melhorada, tá? Por quê? Porque o autodesenvolvimento dele já foi melhorando aos poucos. Mas o medicamento não serviu, então. Tem criança que serve, Não. tem criança que não serve. E o caso dele não serviu nenhum. O único que serviu, ele ficava parado no ar. Então. Que era a duração de 8 horas. Sim. Era o tempo do período de escola. Só que na escola, em vez dele interagir com o professor e com os outros alunos, ele ficava parado. Sim. Nesse caso, é o que o médico não quer que aconteça, porque foi muito extremo. O medicamento serve para melhorar a concentração e a memorização. Mas, nesse caso, dopou. Então, fez um efeito muito forte. Então, assim, não é a intenção também dopar a criança. Criança hiperativa, toma e dopa.
Foi o que ele disse. Aí ele tirou os medicamentos e passou ele com psicólogo, Sim. terapia ocupacional, psicopedagoga. Uhum. Aí teve um outro lá que ele passou. Foi aonde ele foi melhorando. Sim. Vocês viram agora que eu falei na aula que tem o tratamento medicamentoso, só que também tem o tratamento É, multidisciplinar, com as terapias. Então hum, não é só o é, foi, medicamento. foi o que aconteceu, assim, que ajudou ele a melhorar um pouco, não totalmente. Sim. É uma doença que, se você for ver, ela não tem cura. É um transtorno psicológico, mas que tem as melhoras. Igual eu falei do autismo semana passada, não tem cura. Só que o autista, ele pode, com ajuda psicológica, né, com os terapeutas, tudo, tá se socializando. Então, Uhum, o hiperativo também, o esquizofrênico também, vocês vão ver semana que vem. Então, tem essa capacidade de melhorar, não por medicamento, mas por terapia multidisciplinar. é. Mas que bom, o seu relato é bem legal, tá? Importante ter comentado aqui na aula. Na aula passada que eu vi, que eu falei, eu tenho experiência própria. Ah, então. Mas você viu as características do hiperativo? É mais ou menos aquilo, não é? Aham. Falta de É, tudo, concentração, tudo aquilo lá. tudo foi, tudo que você falou, eu Bate com o vivi. seu filho. É desse jeito. Exatamente. É tipo assim, você está explicando aqui, ele não tá prestando atenção em você aqui, ele está prestando atenção lá do outro lado. Sim, é desse jeito mesmo. É assim que É, funciona o hiperativo. Mas, assim, interessante você ter comentado. Muito bem, pessoal. Mais alguma dúvida? Não? não, Ninguém? não. Então tá beleza. Deixa eu desativar o áudio aqui. Bom, pessoal, então é isso. Quero agradecer a participação de todos aí que participaram da aula. Tá legal? Tem formulário para responder daqui a pouco, eu já vou mandar lá no grupo. Semana que vem aí vamos ver como é que vai ser a questão das aulas presenciais. Eu preciso de uma resposta depois aí da escola, porque parece que a gente pode voltar já. Mas ainda não é certo. O pessoal aí do CRA, a coordenação vai entrar em contato com vocês. Caso vocês tenham aula semana que vem presencialmente, não vai ser eu o professor, tá? Eu estou aqui em Franca, então pelo menos as aulas teóricas eu pude passar o conhecimento necessário para todos aí. Mas a gente vai voltar a se falar em breve, tá legal? Caso não aconteça nada, semana que vem novamente, mando mensagem lá no grupo, convite da aula e vocês vão assistir, tá certo? Olha, bom restinho de dia para vocês aí, né? O dia tá longe de acabar ainda com esse calor. Bom restinho de semana, bom ótimo final de semana, bom feriado. Semana que vem é feriado, segunda-feira, tá bom? Dá para curtir mais um dia aí de folga, para quem for ter folga. E semana que vem a gente volta a se falar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.